Salve, salve, gente boa! Estamos nós aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui, continuando os nossos estudos num trabalho inédito, querido. Esse trabalho é um trabalho inédito. Você tem a Bíblia inteira no YouTube, em vídeos de até 8 minutos, explicando versículo a versículo, detalhado, esclarecendo alguns aspectos da Bíblia, querido. É um trabalho inédito. Eu conto com a tua colaboração, com a tua cooperação, nos ajudando aí na divulgação, compartilhando esse vídeo. Vamos, além de encher a terra com a glória de Deus, a gente vai alcançando vidas, querido, abençoando e trazendo pessoas das trevas para a luz. Então eu conto contigo nesse trabalho aí, assim como Deus tem me abençoado. Tenho certeza que Ele vai te abençoar grandemente. Esse trabalho que é feito com muita dedicação, muito carinho, eu faço o estudo, eu gravo o vídeo, eu edito o vídeo, eu posto o vídeo, então eu acabo fazendo esse trabalho todo, que leva bastante tempo para cada vídeo, A gente leva bastante tempo de trabalho aí, mas é com muita dedicação, muito carinho, que eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a tua vida. Então eu conto contigo nessa ajuda aí, para a gente alcançar outras vidas através desses vídeos. Se você não está inscrito, clica aí, inscreva-se, acione o sininho. Todo dia às 6 da manhã a gente está com vídeos sendo postados aí para divulgação da palavra de Deus. Amém? Hoje a gente termina então o capítulo 4 de Efésios e o versículo 32. O texto desse vídeo é Efésios 4, versículo 32. Diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então Paulo aqui, ele fala, anteriormente, ele fala de um monte de aspectos negativos. Ele fala de um monte de coisas, de entristecer o espírito, de coisas que a gente precisa não fazer. Então Paulo traz um monte de aspecto negativo. Essa questão do aspecto negativo é interessante a gente observar, porque o primeiro mandamento de Deus para a humanidade foi o mandamento negativo, não coma do fruto da árvore do bem e do mal. E depois, quando Deus trouxe os mandamentos para Moisés, a síntese dos mandamentos, aqueles mandamentos que são os mandamentos que resumem todas as outras leis, envolvem aqueles mandamentos que a gente conhece como os 10 mandamentos, as tábuas das 10 leis básicas, essenciais e fundamentais para o ser humano. Cada uma delas começa com a negativa, começa com um não. Então essa foi a primeira lei de Deus para o ser humano, e é uma das palavras mais difíceis do ser humano de conseguir lidar no seu dia a dia com a palavra não. A gente tem dificuldade para falar e a gente tem muita dificuldade para a gente aceitar e entender os nãos. Amém? Então vamos nos acostumar com isso, aprender a lidar, porque a Bíblia é repleta de nãos. Então a gente tem que lidar com isso. Mas assim, Paulo vai falar dos aspectos negativos, dos nãos. Não façam isso, não façam aquilo, não seja assim, solta, libera, esse jeito de ser, esse estilo de vida, adquire um novo e passa a ser um novo. E agora Paulo vai falar assim, olha, antes, ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, ao invés de você fazer todas essas coisas erradas, ao invés de você dedicar tempo para as coisas erradas, ao invés de você dedicar o teu esforço, sabe, a tua disposição, as tuas vontades para fazer coisas erradas, antes, querido, seja compassivo, seja benigno. O que é ser benigno? É aquela pessoa que faz o bem. Então, para ser benigno, você tem que mentalmente analisar cada ato, cada atitude, cada palavra, cada gesto, cada lugar, para saber se aquilo que eu vou fazer, falar, se aquilo que eu vou influenciar, eu estou fazendo para o bem, que essa é a vontade de Deus. Então a gente tem que ser benigno, a gente tem que propagar, divulgar, fazer, falar, não só falar o bem, mas conduzir os nossos ouvintes a fazer o bem. A gente não tem apenas que fazer o bem, mas a gente precisa influenciar pessoas para que façam o bem. Isso é ser benigno, ser compassivo, ter mais compaixão, entender mais a dor do outro. O grande problema, querido, às vezes a gente ficar muito preso à carne, à vontade da carne, aos desejos carnais,
é que a gente começa a ter uma compaixão seletiva. Eu não estou dizendo que a gente não tenha compaixão, que as pessoas que estão no mundo, no pecado, não tenham compaixão, mas é uma compaixão seletiva, né? Sofre muito por causa de uma, duas pessoas, de uma ou duas situações, mas já não sofre por outras, né? A orientação de Paulo aqui é que a gente seja compassivo e não que a gente tenha compaixão com A ou B, com fulano ou com Beltrano em situações, né, X e Y. Não, a gente tem que ser compassivo. Qual é a diferença? Quem é compassivo, querido, é compassivo todo o tempo. Quem é compassivo com todo mundo. Quem é compassivo, querido, não consegue ser o oposto, desejar o mal, fazer o mal, trabalhar o mal, querer destruir o outro. Então, ser compassivo, né, o que Paulo está falando aqui de ser benigno e ser compassivo, né, se a gente tem dificuldade com relação a isso, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir. E aí, querido, a gente só dá aquilo que a gente busca, que a gente só solta, né, o copo, para você, se você quer beber a água do copo, você precisa colocar a água no copo, né? Se você colocar leite no copo, quando você beber o que estiver dentro do copo, o que você vai beber? Você vai beber o leite. Então assim também é a nossa vida. As pessoas vão beber. Jesus, ele fala para nós, olha, que de vocês fluam rios de água viva. Então eu preciso me conectar à fonte, né? Para que eu seja um rio que flua águas vivas, eu preciso estar conectado à fonte. Quem é a fonte? A fonte é Deus. A fonte é a palavra. Então não vai ser em série, não vai ser em reality show, não vai ser em novela, não vai ser em filmes que eu vou buscar, não vai ser em político, não vai ser em redes sociais, qualquer que seja. Elas não podem ser a fonte que me alimenta, a fonte de onde eu vou jorrar o que eu tenho no meu coração. Estão entendendo? Não estou falando nada, algumas coisas aqui eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você abolir da tua vida, tipo reality show, novela, essas coisas assim, né? Algumas séries aí, pode ter certeza que tua vida vai ser muito melhor se você abandonar essas coisas. Mas assim, quem quiser assistir, gosta de série, gosta de filme, você faz. Agora, entenda uma coisa, aquilo não pode ser a tua fonte. Você não pode ir lá para beber, você não pode ir lá para se alimentar a tua alma. A tua fonte tem que ser Deus. Você tem que jorrar o que sai da tua boca, o que sai do teu coração. As tuas atitudes, elas precisam estar orientadas, elas precisam estar designadas, direcionadas, elas precisam estar acompanhadas da palavra, na palavra e pela palavra. Tá bom, querido? Isso é muito importante a gente entender. A fonte é Deus, é a palavra, é o estudo da palavra. É ali que de nós vai sair benignidade e compaixão. Tá? Sem a palavra, a gente não vai ser benigno e a gente não vai ser compassivo. A gente pode fazer o bem de vez em quando, a gente pode ter compaixão com uma pessoa ou outra, mas aquilo não vai determinar quem a gente é, porque a gente não está na fonte. Quando a gente está na fonte e a gente permite que Deus muda quem a gente é, a gente começa a ter compaixão por todos e a fazer o bem a todos de uma maneira involuntária. Você menos perceber, você já está fazendo, você já está se preocupando, você já está cuidando, você já está dando atenção, porque é assim que funciona. Muda a fonte, querido. Muda da onde você está bebendo, muda do local que você está se alimentando, porque se é a palavra, se é o Espírito Santo, se é Deus, a tua vida vai mudar. Pode ter certeza que mudanças irão acontecer. Para terminar, querido, Paulo termina esse versículo e também o versículo 2 do capítulo 5, que a gente vai falar, né, nos próximos vídeos aí, com a expressão como também. Como também, querido, isso faz lembrar lá o texto de João, capítulo 13, versículo 34, em que Jesus fala, né, como eu fiz, né, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros como eu. Então, assim, da forma como Deus, né, assim como Ele foi o exemplo, então o exemplo é Cristo, o exemplo é Jesus, Ele tem que ser o meu referencial, Ele tem que ser o meu modelo. Tá entendendo isso, querido? Se eu quero ter um modelo de comportamento, se eu quero ter um modelo de como eu preciso ser, se eu quero ter um modelo de como eu preciso agir, se eu quero ter um modelo de como eu preciso falar, do que eu preciso falar, dos meus objetivos, dos meus propósitos, se eu quero um modelo a seguir, que o modelo é Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo assim. Então, sejam benignos, sejam compassivos, perdoando. Que como é importante o perdão, né? A gente vai falar ainda muito sobre perdão em vários outros versículos, né? E a gente precisa só rapidamente aqui
A oração que Jesus ensinou é: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa ninguém, querido, é bom você parar para refletir, porque Deus não tem como te perdoar. Não porque Deus não tenha poder, mas porque a medida do perdão é você que oferece. É isso que Deus ensina, né? Ele nos perdoa assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo ninguém, eu não recebo perdão nenhum, porque eu não tenho recipiente nenhum para entregar para Deus, para Ele derramar. Eu estou vazio, estou de mão vazia. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Jesus ensinou isso também numa parábola, né? Aliás, em mais de uma parábola, Jesus ensina isso. E Paulo está falando aqui exatamente isso. Seja benigno, seja compassivo, perdoe uns aos outros, porque Jesus Cristo, Ele é o modelo. Jesus Cristo é o nosso parâmetro. E que Ele seja o teu referencial. Que você termine esse vídeo, ore para Deus e coloque Cristo como teu referencial, buscando nele, querido, toda orientação, todo modelo e toda forma de ser, de agir, de falar e de pensar. E Deus vai te abençoar, querido, rica e abundantemente.